E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. O vídeo que eu tinha planejado para essa semana acabou não dando certo, por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é um pouco mais rápido. Isso para ser um vídeo mais rápido, mas também um vídeo bem importante para alguns artistas. Aí no fundo está aparecendo o processo acelerado, onde eu mostro as etapas de construção de uma cena. E no final eu vou mostrar o resultado final. Mas se você já me segue no Instagram, se você não me segue, eu aconselho a me seguir. Lá eu já mostrei todos os resultados dessa cena. Outro detalhe muito importante sobre essa cena, eu fiz essa cena utilizando um pack de assets chamado Celebrate Interior 3D. Lá você vai ter vários assets que você pode construir a sua cena e além disso você pode vender a sua cena com os assets. Eu fiz uma série de cenas utilizando esse acervo de assets. E para você que já ganha dinheiro com Arquivize e quer acelerar ainda mais o seu processo, eu recomendo bastante a aquisição desse pack de assets. Como eu mostro aí no processo dessa cena, agiliza bastante. Só para vocês terem noção, eu fiz 4 cenas utilizando esse pack em uma semana. Então, uma semana eu consegui construir do zero, da modelagem até a finalização, 4 cenas, porque eu já tinha todos os assets prontos. Eu só precisei fazer alguns ajustes e assim eu já tinha a minha cena totalmente entregue. Se você se interessar, o link estará na descrição. Além de você não pagar nenhum real a mais por isso, você ainda está ajudando o canal a produzir conteúdos cada vez com mais qualidade. Mas falando do assunto principal desse vídeo, o assunto que eu quero falar é sobre a autossabotagem. O que acontece na maioria dos casos é que você nem percebe que está se autossabotando. Você pode estar exercendo atividades que pode estar indo ao caminho contrário aos seus objetivos e nem perceber. Por isso eu pensei em fazer esse vídeo. Ações essas também que me afetam e também me afetaram. Não é que eu esteja parte dessa realidade. Mas o que acontece nesse tipo de processo, que a autoconsciência dele ajuda bastante a você conseguir sair dessas armadilhas. Primeira coisa que me afetava bastante, que pode estar te afetando, hoje não me afeta tanto mais, é a comparação. Você comparar o seu nível com o nível de outras pessoas. Isso por si só não é algo ruim. O que é ruim é o que você faz a partir disso. Se você pega esse sentimento e usa para melhorar, ou se você pega esse sentimento e empaca com ele. Se esse sentimento faz com que você estagne. Quando eu fazia essas comparações com outras pessoas, o sentimento que eu tinha era que eu nunca iria chegar naquele nível ou que a pessoa intrinsecamente tinha algo mais especial do que eu e por isso que eu não teria capacidade suficiente para chegar naquele nível. Ou que a pessoa tinha um talento extraordinário e por falta desse talento eu nunca iria chegar naquele patamar ou até mesmo próximo. Mas isso não fez com que eu parasse. Isso fez com que eu utilizasse desse sentimento ruim para produzir coisas boas. E é isso que eu indico para você. Pegue esse sentimento e canalize ele da forma certa. E uma coisa que eu aprendi nos meus anos de experiência, que também não são muitos, sempre haverá pessoas melhores e piores do que você. Isso é um fato. E sabendo desse fato, não tenha as pessoas melhores como adversários, e sim como referência, como o ponto onde você quer chegar ou até mesmo ultrapassar. E lembre-se que o sucesso de alguém não necessariamente caracteriza o seu fracasso. Vocês dois podem ter sucesso junto. Sabendo disso, é possível que você mude a sua perspectiva sobre esse tipo de relação, esse tipo de dinâmica. E é o que eu digo para você. Não pegue essas pessoas que são melhores que você e tenha como adversário. Pegue como inspiração. Se inspire nessas pessoas. Se inspire a ser melhor. Faça com que você pegue esse sentimento para sair da zona de conforto, de ficar na mesmice. Se indague com esse tipo de situação. Quando você vê alguém que faz algo mais criativo, mais original do que você, almeje essas características boas. Pegue isso como ponto de partida para você também tentar fazer algo original e mais criativo. E até mesmo uma indagação para você ser melhor.
E a principal sabedoria que eu tiro desse tipo de situação é que você muitas das vezes não vai conseguir simplesmente anular esse tipo de sentimento, mas você pode escolher, quando você tem ciência desse tipo de sentimento, você pode escolher o que fazer a partir dele, se você vai fazer algo bom ou algo ruim, se você vai se beneficiar ou se você vai se auto-sabotar, se danificar. Por isso é importante você ter ciência desse tipo de dinâmica, assim você tem a escolha do que você vai fazer com esse tipo de sentimento. Quando você não sabe, você vira refém desse tipo de sentimento e você sempre vai se auto-sabotar. Assim que você pegou essas pessoas e teve como referência, se indagou e teve um incentivo para fazer algo melhor, algo original, algo criativo, você pode ter o segundo gatilho que pode ser totalmente maléfico para você, que é o medo de produzir algo ruim. Isso acontece direto entre os meus alunos. Eles simplesmente não fazem com medo de não conseguirem fazer algo perfeito de primeira. E eu vou dizer algo para você. No começo, geralmente vai ser ruim. Os seus resultados serão ruins. Mas aí entra a outra questão. Primeiro que se você não faz, você nunca irá evoluir. Você precisa treinar para evoluir. E o outro fator interessante sobre o erro é que ele é mais importante do que você imagina. Quando você entender o quão importante é errar, você vai almejar errar e não o contrário. Se você lidar com o erro da forma certa, ao invés dele te atrapalhar, ele irá ajudar na sua evolução. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Digamos que eu faça uma renderização e ela sai subexposta. Da próxima vez, eu poderia pensar o seguinte, pensando da forma errada. Eu não vou renderizar mais porque eu só faço render subexposto. Isso poderia fazer com que eu parasse de renderizar por causa desse erro. Ao invés de pensar assim, eu posso pensar assim, o que eu posso fazer no próximo render para não deixar subexposto? Aí que eu digo que é a forma correta de você lidar com o erro. Você pega esse erro e cria uma estratégia para não repeti-lo e tenta implementar essa estratégia. E a cada erro que você fizer, você vai criar uma estratégia nova. E é assim que você evolui. E eu faço isso até hoje. Foi assim que eu evoluí. No começo, onde eu fazia as minhas renderizações, era muito mais experimental. Eu estava experimentando. Eu estava vendo o que dava certo e o que dava errado. E assim eu reforçava o que dava certo e o que dava errado. Eu implementava estratégias para tentar não cometer mais aquele erro. E assim eu ia melhorando a cada renderização. Agora pensa o seguinte, se você pega essa estratégia e implementa, eu acredito muito que na próxima renderização você vai fazer melhor. Então, se a cada renderização você faz melhor, ao invés de você não renderizar por medo de errar, você deveria renderizar para ver quais os erros que você está cometendo para criar estratégia para não cometer mais eles e assim ter o render mais redondinho possível, assim ter o trabalho mais redondo possível, entregar o melhor resultado possível, porque a cada geração você está melhorando. Por isso que eu digo, se você tratar o erro da maneira certa, ao invés de regredir, ao invés de fazer algo ruim, você simplesmente vai melhorando cada vez mais. Emendando um pouco jabá, se você não quer passar por toda essa tentativa e erro que eu passei, link na descrição da 3DR Class. Lá você vai ter todo o meu conhecimento e todo o erro que eu já cometi vai ter esmiuçado lá para você não precisar cometer. E provavelmente você não vai cometer os erros que eu cometi porque eu já vou te ensinar da forma mais eficiente que eu achei possível. Então, se você quer melhorar, quer evoluir nas suas renderizações, no seu trabalho, não perde tempo. 3DR Class, link na descrição. E eu vou terminar esse tópico com uma frase. Você tem que jogar os seus resultados ruins fora para dar espaço para os resultados bons. Pensa o seguinte, a cada render ruim que você está fazendo, você está mais perto de um render bom, um render que você realmente se orgulhe. Outra coisa que é muito importante que você preste atenção é ter clareza e foco nos seus objetivos. Resumindo planeje, porque primeiro, você nem sempre vai ter a motivação necessária para fazer o que é preciso. Quando
Quando você planeja, ao invés de você esperar a motivação, você já tem um cronograma planejado e você só precisa seguir. Aí você tem que ter a disciplina de seguir o seu cronograma. Mas quando você não tem um objetivo muito claro, você não tem metas muito claras, você simplesmente vai atirar para todo lado e só quando você tem a motivação para fazer isso. Quando você não tiver essa motivação, você simplesmente vai estagnar. Quando você tem essa clareza, isso é muito mais difícil de acontecer. Não é que não vai acontecer, porque você pode falhar na disciplina de seguir o seu cronograma, mas já é um incentivo a mais quando você já tem tudo isso planejado, quando você já tem um foco, quando você já tem um objetivo. E é muito mais fácil você ter a motivação quando você tem um objetivo que justifique todo o seu sacrifício. Quando você trabalha por algo que para você não tem sentido, é muito mais fácil você perder a motivação. Agora, quando você faz algo com um objetivo e o objetivo justifica o seu sacrifício, a motivação geralmente vem. E não precisa ser objetivos muito elaborados. Simplesmente a gente pode linkar com o primeiro tópico. Digamos que você queira ser bom o suficiente quanto um artista que você gosta, quanto um artista que você tem de referência. Isso já pode ser um motivo suficiente para te dar a motivação para seguir os seus planos e se sacrificar por aquele objetivo. Mas é de extrema importância que você tenha bem claro esse foco e esse objetivo. Que você saiba, que você tenha isso no seu consciente, qual o objetivo que você quer alcançar. Até para ser mais fácil para você criar metas, já que você sabe qual é o objetivo e você tem muito mais facilidade em saber quais as metas que podem te levar ao seu objetivo e quais as estratégias que podem te afastar desse objetivo, simplesmente por ter clareza desse objetivo. Eu gosto bastante de exemplos, gosto bastante de metáforas e eu vou te dar uma aqui. Digamos que eu tenha como referência Usain Bolt, eu quero correr como ele. Se esse é o meu objetivo, se eu deixo claro esse objetivo para mim mesmo, eu sei que a estratégia de treinar é muito mais eficiente do que eu ficar deitado no sofá comendo o dia todo. Eu sei que esse exemplo é bem esdrúxulo e dá para ver a diferença claramente da ação de você ficar no sofá para a ação de você treinar. Mas digamos que essa nuance seja menor. Será que se eu treinar corrida é mais eficaz do que se eu treinar andando? Então, aí você vai diminuindo. Essas nuances podem fazer com que você seja mais eficiente ou menos eficiente. E essa eficiência é de extrema importância para garantir se você vai conseguir ou não atingir o seu objetivo. Isso se você tem um objetivo claro. E eu volto a repetir a importância de você ter objetivos muito claros, porque isso pode levar a outro problema que é a procrastinação. Pode te levar a substituir tarefas que são importantes por tarefas que não são importantes, mas que dão felicidade momentâneas. E estabelecer um objetivo claro pode fazer com que você tenha menos tendência de procrastinação, porque isso pode te levar a justificar mais o seu sacrifício, o seu trabalho duro, a fazer as tarefas que precisam ser feitas, as tarefas que são importantes para o seu objetivo. Então é isso, enquanto você fica com o resultado da nossa cena, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha tido alguma informação útil ou que te ajude a melhorar, a ser um artista melhor, a criar obras melhores. E é isso aí, não tenha medo de errar. O erro significa, além de tudo, que você saiu da sua zona de conforto, porque na sua zona de conforto é muito improvável você errar, mas quando você está tentando algo novo, quando você está tentando algo que te desafia, você geralmente vai errar. E isso significa que você está indo para o caminho certo. Mas utilize o erro da forma correta. Utilize o medo como um aprendizado e não como um obstáculo. E eu desejo todo o sucesso para você. Se você gostou do vídeo e gosta do canal, considere se inscrever aqui embaixo, deixe seu like. Aqui embaixo tá tanto o link da 3DR Classic, que é um treinamento para quem busca melhorar os seus resultados em renderizações utilizando o Blender. Também tô deixando os links dos addons que eu mais utilizo, pode dar uma olhada lá. Qualquer um que você adquirir, você pode ter certeza que tem o selo 3DR Classic de qualidade. Aí você pode voltar aqui depois e me agradecer.
Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo, deixe também quais são os seus anseios, se você se identificou com alguma dessas autossabotagens, vai ser muito interessante a discussão aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima.